A reflexão da quarta-feira de cinza não é a reflexão da quaresma inteira. É a reflexão da abertura. Se fôssemos fazer a reflexão da quaresma inteira, iríamos prolongar um pouco mais. Queremos dizer da importância desse dia na liturgia e na nossa vida espiritual. Podemos dizer porta de entrada, uma porta que se abre para a vivência quaresmal. E a vivência quaresmal aponta numa direção. É celebrar a Páscoa do Senhor. Nos retiramos com o Senhor em oração por 40 dias para fortalecer a nossa fé e a nossa vida espiritual. O mundo em que nós vivemos é um mundo desafiador para a nossa fé. Caminhar com o Senhor todos os dias é um desafio que se coloca sempre. Preciso estar sempre com a minha fé fortalecida, sempre com a minha vida espiritual bem cuidada. Então, o tempo da quaresma é um tempo que a igreja nos pede, assim como se fosse um momento de dar um alerta, um chamado à vigilância. A vida espiritual precisa de vigilância. A vida espiritual precisa de cuidados. A igreja tem 2 tempos que nos direcionam para as 2 maiores festas da liturgia, que é o tempo da quaresma, nos levando à Páscoa, é o tempo do advento, nos levando ao Natal do Senhor. Não podemos celebrar essas festividades da nossa fé e da nossa liturgia de maneira superficial, mas celebrar em plena comunhão com o Senhor. Como celebramos em plena comunhão o seu Natal, na alegria da fé, queremos também nos preparar bem para celebrar assim a Páscoa do Senhor. Como um tempo também que morreu em nossa vida aquilo que Cristo venceu por nós na cruz. É o pecado. Vencer o pecado todos os dias não é fácil. Ilude quem pensa que é porque na verdade não está buscando a sua conversão. As orações de hoje, muitas ricas, a oração da igreja antes de ouvirmos a leitura e aquela que vamos rezar ao colocar as oferendas sobre o altar, a primeira nos diz que o combate contra as forças do mal. Quer saber se alguém que vive bem a sua fé não tem que combater contra as forças do mal. Eu quero saber se nós estamos preparados para isso nos dias de hoje. Que essas forças do mal que atentam contra a nossa fé estão tão presentes. Senão nós incorremos no erro de não ter aquele discernimento que São Paulo nos orienta. Tudo posso, mas nem tudo me convém. De repente eu estou achando que minha liberdade individual prevalece sobre tudo, até sobre aquilo que eu devo renunciar como cristão. Até sobre aquilo que eu não devo fazer porque quero ser um bom cristão. E a oração, antes para as oferendas, vai dizer que nós vamos conter os nossos maus desejos. Algo que vem de fora, as forças do mal que atentam contra a nossa fé. Aquilo que está dentro de nós, os nossos maus desejos. A vivência quaresmal é um tempo para nós pensarmos essas 2 realidades. O que vem de fora que atenta contra a nossa fé? O que está dentro de nós que atenta contra a nossa fé? E precisa ser vencido. Cristo venceu por nós o pecado na cruz. Ele nos chama nele a sermos vitoriosos sobre o pecado. É nesse sentido que nós vamos caminhando para a Páscoa. Se o Filho de Deus tirou 40 dias de recolhimento para iniciar sua vida pública e levar a pleno cumprimento a sua missão, quem dirá nós, com a nossa limitação e a nossa pequenez? Por isso a igreja hoje vai depositar cinza sobre nossa cabeça, dizendo, não esqueça da sua fragilidade, não esqueça da sua pequenez, cuidado com a sua soberba, cuidado com a sua vaidade, cuidado com a sua arrogância. Tu és pó e ao pó deverás voltar.
faça-se humilde, venha para o humus, né? Para o reclinar-se. O Filho de Deus nos deu o maior exemplo da humildade, quando Ele próprio dizendo, eu sou sim Mestre e Senhor, e o sendo lavei os vossos pés, e o fiz para que façais também uns aos outros. Isso é a lição da humildade. Essa cinza sobre a nossa cabeça deve representar também um chamado à penitência e à humildade. O nosso tempo tem muita dificuldade com essas duas coisas. Uma dificuldade imensa com a penitência e uma dificuldade imensa com a humildade. Todo mundo quer ter razão em tudo. Está sempre certo e com razão, não quer nem refletir. Coloca de forma unilateral a sua opinião e transforma a sua opinião em critério de verdade. Isso é falta de humildade. Isso é falta de abrir-se a uma escuta, né, de uma correção de si mesmo para o seu crescimento pessoal, para ajudar também os outros a fazer um caminho de crescimento. Nós vamos receber esta cinza nos pedindo humildade. Não saber que a nossa vida terrena é muito breve, não temos eternidade aqui. Um dia a morte vai nos visitar e ela faz parte do nosso viver. A morte não é uma derrota na vida do cristão. É uma derrota se ela o alcançar em pecado. Aí será uma lamentável derrota. Mas aquele cristão que vive na graça de Cristo e procura todos os dias vencer o pecado, ele nunca vai receber a morte como uma derrota. Ele vai receber a morte como um acontecimento da sua vida, como uma verdadeira passagem. Passa-se de viver na graça de Cristo no curso da vida terrena e permanecer agora em pleno gozo da graça na glória do Pai, onde Cristo ressuscitado se encontra. A cinza sobre nós hoje é esse apelo. A vida aqui não é eterna. A vida aqui é curta, é rápida, é efêmera, é passageira. Não vamos nos deixar escravizar, apegar às coisas deste mundo. Vamos viver nesse mundo desprendido dos bens terrenos e fazendo bem aos outros. Se assim nós fazemos, nós estamos servindo a Deus e aos irmãos, que são os mandamentos da nossa fé, que é o maior mandamento da nossa fé. E Jesus diz que esse é o caminho seguro da eternidade. Ele vai nos pedir tão somente isso, o quanto amamos o próximo e o quanto amamos a Deus conjuntamente. Não é uma coisa depois da outra e nem antes da outra. Amor ao próximo e amor a Deus, na nossa vida de fé, se conjugam sempre. Não tem um bom cristão só com amor a Deus e não tem um bom cristão só com amor ao próximo. Somos bons cristãos, ao mesmo tempo vivendo e testemunhando o amor a Deus e o amor ao próximo. Aquilo que podemos dedicar na oração para crescermos no amor a Deus. E o bem que nós podemos fazer às pessoas de forma amorosa para crescermos no amor ao próximo. Assim a nossa vida vai se construindo sempre. Venho para a palavra de Deus, para dizer o que a igreja faz hoje, é o que está na segunda leitura, é o que está na primeira leitura. Na segunda, somos embaixadores de Cristo. E é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Acho que o nosso mundo está precisando ouvir isso, né? O mundo em que vivemos tão secularizado, tão desinteressado da vida de fé, da espiritualidade. A igreja quer usar dessa quarta-feira de cinza para fazer essa convocação. Deixai-vos reconciliar com Deus. Busque, retorne ao caminho de Deus. Retorne ao caminho da fé. Retorne ao caminho do amor. O caminho do reino de Deus. Vamos andar nesse caminho. A pandemia distanciou ainda mais as pessoas do caminho da fé. E não tem sido fácil trazê-las de volta. Tem gente que ainda está deixando de frequentar a igreja porque diz que não pode por causa da pandemia. Eu quero entender as pessoas imunossuprimidas. Se a pessoa sabe da fragilidade da sua saúde, entendo plenamente que ela possa ainda se sentir insegura. Mas quem não tem essa fragilidade na saúde, já é hora de tomar os cuidados que precisam e voltar a reconciliar com Deus. Voltar para o caminho de Deus, voltar para o caminho da fé, cuidar de sua vida espiritual.
Não viver aí só, né, de forma secularizada, cuidando só fisicamente do seu corpo, esquecendo da sua vida espiritual. Não é só comendo pão material, comendo e bebendo o pão material para o sustento físico, mas precisamos também do pão espiritual. Precisamos do pão da oração. Precisamos do pão da graça sacramental, que a igreja tanto vai nos falar nessa quaresma, tanto da Eucaristia quanto da confissão. Precisamos do pão da palavra de Deus, que nos alimenta na vida espiritual. Não é isso, a igreja quer dizer, deixai-vos reconciliar, voltai. Vocês estão alimentando aí só da realidade do mundo. Venha alimentar daquilo que fortalece a nossa fé e a nossa espiritualidade. E ainda diz, não receber, nós os exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Ninguém foi batizado para abandonar a fé, para desprezar a fé, para não viver como filho de Deus. Aquele que é batizado e não cuida da sua espiritualidade, aquele que é batizado e não está vivendo bem a sua fé, aquele que é batizado e não se sente filho de Deus, está de certa forma, em vão na graça de Deus, recebeu a graça de forma vã, para deixá-la no esquecimento, sem criar uma situação favorável para essa graça de Deus frutificar na sua vida. Para isso precisamos cuidar da vida espiritual. E o profeta Joel, da mesma forma, a igreja nessa quarta-feira de cinza, abrindo a vivência quaresmal, da mesma forma, ela faz essa convocação, como o profeta Joel fez naquele tempo para a casa de Israel. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni os anciãos, ajuntai crianças e lactantes, e assim ele foi dizendo dessa convocação ampla. A igreja quer convocar a todos para viver mais plenamente a sua fé nesse tempo favorável. É agora o tempo favorável, é agora o momento oportuno. Toda a quaresma se torna um tempo favorável e oportuno para cuidarmos mais da nossa vida de fé. E gostaria de descer mais um pouco e trazer aqui o presbitério, o nosso clero, nossos padres e diáconos, nossos consagrados e consagradas, nossas lideranças leigas. Não vamos ser cristãos de vida superficial. Estamos vivendo num mundo em que a nossa fé e a espiritualidade estão sendo tratados com desprezo. Nós não podemos levar uma vida normal achando que é assim mesmo. A penitência e o sacrifício devem começar em nós, sacerdotes. A penitência e o sacrifício devem começar em nós, diáconos. O sacrifício e a penitência devem começar em nós, consagrados e consagradas. O sacrifício e a penitência devem começar em nós, lideranças pastorais. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, diz sacerdote, proste-se no chão, despoje de suas vestes, vista-se de penitência, deite no chão. Cristo já fez isso por nós, mas temos que ter cuidado. Ele quer que continue em nós esta obra da salvação. E para esta obra da salvação continuar através de nós temos também que assumir o desafio da nossa vida espiritual para não nos tornarmos guia de cegos. Quem preside, quem evangeliza, que não serve de exemplo para quem está vindo atrás, para que possa viver bem a sua fé. Chorem postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor. Tem uns que acham que já é consagrado, é padre, é bispo, é diácono, ele acha que ele está acima na vida espiritual. Muito pelo contrário, a nossa miséria aumenta, a nossa fraqueza aumenta. O desafio para nós é maior, que é esperado de nós um testemunho maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. Não podemos cuidar mal da nossa vida espiritual. Somos os primeiros a ter que dobrar o joelho, calejar o joelho na oração, deitar no chão e fazer penitência.
Sair de uma vida, de uma zona de conforto, achando que porque sou padre, sou diácono, sou consagrado, já estou salvo. Precisamos fazer mais, doar mais, sacrificar mais, sofrer mais. Se o mundo à nossa volta ferve no pecado, não podemos ficar aqui no templo só fazendo louvores, não. Temos que entrar nesse desafio. O louvor tem que vir depois, que nós ajudamos a criar um mundo mais santo, um mundo mais digno, um mundo que leva mais a sério a palavra de Deus. Antes disso não tem muita razão para ficar louvando e pedir a Deus força para a missão. Deus quer o nosso louvor sempre, mas tem hora que tem que ser igual está na primeira leitura. Às vezes esse louvor vai ter que ser lá dentro de nós e sincero. Porque tem muitos louvores dentro da igreja que são tapiações, é barulheira religiosa, que não muda a vida de ninguém. Vai virando show de altar, show de auditório, gente no palco, transformando a palavra de Deus em discurso falso. Isso nós não podemos permitir na nossa vida em missão. A nossa missão é muito desafiadora. Quem acha que é fácil ser um evangelizador está equivocado. Quem acha que basta uma boa oratória para falar bonito para os outros, está equivocado na missão da igreja. A missão da igreja é árdua, é desafiadora, pede de nós uma prostração, pede de nós um joelho calejado, pede de nós sacrifícios. É desafiador. Então deitem os ministros sagrados, pede a primeira leitura, sejam os primeiros. Se quer ajudar o povo a fazer penitência, que eles façam primeiro. Se quer ajudar o povo a fazer jejum, que eles façam primeiro. Mas se o padre nem faz penitência nem jejum, como que ele vai falar de penitência e jejum? Ele não dá conta, porque ele não faz. Então o padre é o primeiro a fazer penitência e jejum, para dar conta de falar da importância do jejum e da penitência na vida espiritual. Termino com as 3 vias da vivência quaresmal ditas aqui. Uma oração sincera, construída a partir do coração, a partir de dentro. É preciso rasgar por dentro e não por fora, diz o profeta Joel. Jesus fala que é preciso rezar as ocultas para o teu Pai que está no céu, e Ele vê a sinceridade do coração e nos dá a recompensa. Não é exibir a oração, mas é fazer acontecer dentro de nós uma oração sincera. E a primeira via apresentada não foi a da oração. A primeira via apresentada foi a da esmola, é do amor ao próximo. O amor ao próximo deve anteceder. É o amor a Deus nos leva ao amor ao próximo, o amor ao próximo nos traz para o amor de Deus. Essas 2 vias são constantes, interligadas. Eu não posso estar no banco da igreja se eu não tenho condição e não testemunho o amor ao próximo. Eu tenho que unir essas 2 medidas sempre. Isso faz parte do testemunho da minha fé. Rezar com profundidade, fazer o amor ao próximo. E agora eu vou entrar na terceira, que é a via do jejum. Tem um equívoco aí no meio. Tem gente que fala assim, eu faço a penitência para guardar o que eu não comi e transformar num ato de solidariedade. Você pode até fazer isso, mas o objetivo não é esse. Que o ato de solidariedade, ele deve independer. São 3 vias. A via do amor ao próximo, ela deve ser praticada por si. Ser solidário e ajudar quem precisa deve ser espontâneo do cristão, independente do seu jejum. Ser uma pessoa de muita oração deve ser próprio do cristão. Não é rezar só para os outros, não. Rezar 2 vezes para você e 1 vez para os outros. Porque se o nosso egoísmo não morrer pela força da oração, não seremos bons cristãos. Precisamos rezar primeiro pela nossa conversão, é o que o Evangelho fala, o cisco e a trave. É mais fácil entender que o outro precisa mudar de vida do que reconhecer meus pecados e minha necessidade de conversão. E por último, então, a via do jejum, que está relacionada às 2 coisas que eu falei antes. A força do mal está à nossa volta. Os nossos maus desejos estão aqui latentes. Eu sou capaz de vencê-lo só com a boa intenção? Ou eu preciso de muito jejum, muita penitência, da graça da Eucaristia, da graça da confissão, joelho calejado? Então, penitência, jejum e abstinência é para
me fortalecer contra os combates do mal e contra os meus maus desejos. Se tem um pecado que eu não dei conta de vencer até hoje, eu tenho que perguntar, eu já fiz um jejum bem feito para vencer esse pecado? Eu já fiz uma abstinência bem feita para vencer esse pecado? Ou eu me tornei amigo desse pecado e ele vai e continua na minha vida? Eu preciso ganhar essa força pelo jejum e abstinência. São as 3 vias. Jejum para se controlar. Oração para o amor a Deus. Caridade, o amor ao próximo. São as 3 vias da nossa espiritualidade, chamadas a ser renovadas e fortalecidas na vivência quaresmal. Assim seja.